Tem outras mudanças também muito importantes, o Paulo preparou uma reportagem para explicar de forma mais detalhada. Vamos assistir. O texto da reforma tributária aprovado pela Câmara dos Deputados nesta semana inclui os carros elétricos e híbridos no imposto seletivo, popularmente chamado de imposto do pecado. A tributação é voltada para produtos que causam impactos negativos à saúde, meio ambiente ou social, como cigarros, bebidas alcoólicas e combustíveis fósseis, com o objetivo de desestimular o consumo desses itens e arrecadar recursos para políticas públicas. O argumento dos parlamentares é o descarte das baterias de lítio, que ainda não têm um destino final ambientalmente seguro. Apesar de alegar danos ao meio ambiente na produção dos veículos elétricos como fator para a taxação, o texto mantém a cobrança regular da alíquota padrão dos futuros impostos CBS e IBS para carros e caminhões movidos a combustíveis fósseis. A taxação extra da produção de veículos não parece fazer muito sentido no Brasil, uma vez que o Brasil ele precisa trabalhar para aumentar a competitividade da indústria automotiva brasileira, visando não só o mercado interno, mas também a exportação. E parece fazer ainda menos sentido taxar os veículos eletrificados, que são uma tendência não apenas no Brasil, mas principalmente no mundo. O setor teme que, com a nova tributação, a produção de elétricos no Brasil esteja ameaçada. A medida é vista como um desincentivo para a produção de veículos elétricos no país, indo na contramão do que grandes economias ao redor do mundo têm adotado. A BYD, montadora chinesa líder do mercado brasileiro de elétricos, deve ser a principal afetada com a aprovação do texto. A empresa asiática está instalando um complexo industrial em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Já existem empresas aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que fazem a reciclagem da bateria. Existem várias formas de fazer essa reciclagem. Uma das formas mais eficientes, que ajuda muito a reduzir qualquer pegada de carbono dessa tecnologia, diz respeito à reciclagem da bateria, quando você faz a separação dos metais plásticos e faz a extração desse processo para extrair o black mass, que é uma terra com os metais, os minerais raros, que vão ser processados para separar o lítio, o cobalto, o níquel, para que eles possam ser reutilizados ou para produzir novas baterias ou para outras aplicações, inclusive para uso de ração animal. Além de ir contra a tendência internacional de investir em carros mais sustentáveis e com menos emissões, a tributação para os carros elétricos também se choca com o crescimento das vendas no país. No ano passado, 93.927 veículos híbridos ou elétricos foram emplacados no Brasil, número recorde que deve ser superado em 2024. Até junho deste ano, foram emplacados 79.304 carros elétricos no país, maior quantidade para os 6 primeiros meses do ano. O número já é maior que todas as vendas realizadas em 2022 e já superou metade do total emplacado em 2023. Os dados apontam um crescimento da participação de veículos elétricos no mercado brasileiro, passando de 4,3% em 2023 para 7% em 2024. Ainda existem poucos carros elétricos rodando no Brasil e ainda uma quantidade ainda menor de baterias que começa a serem destinadas para reciclagem, mas a ideia é que no futuro, inclusive, as empresas paguem para poder receber essas baterias, porque elas têm um valor comercial. Então a gente precisa trabalhar não para atrasar esse processo de transformação da indústria automotiva brasileira, mas na verdade para acelerar esse processo para a gente criar cada vez mais infraestrutura